Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. Nós vamos falar da continuidade ao tema As Crianças da Nova Geração e os Distúrbios da Atualidade. Eu sou a Thais Pimenta, sou psicóloga, sou tarefeira. Aqui o canal do Tarefeiros é um canal de cura e conscientização espiritual. Nós temos bastante conteúdos de palestras, bate-papos, apometria, desobsessão. Dá uma navegada aqui no nosso canal, se informe, se oriente, compartilhe com pessoas que você acha que possam se beneficiar desse conteúdo. É um conteúdo preparado, estruturado para trazer uma expansão da consciência, para trazer orientação e informação de maneira clara, responsável, com base na doutrina espírita, com base na estrutura que Allan Kardec nos trouxe, nos direcionou, ok? Então, nós estamos aqui numa série falando sobre as crianças da nova era e os distúrbios da atualidade. Esse é o segundo vídeo e nós estamos aqui com o intuito de trazer um despertar da consciência, uma reflexão, um bálsamo para alguns pais, algumas mães, algumas famílias que se sentem perdidas, que se sentem desoladas mediante a atualidade. Nós estamos no meio de uma grande transição global, uma transição planetária que tem a ver com mudanças climáticas, mudanças da estrutura familiar, da composição familiar, mudanças das estruturas psíquicas, emocionais, e todos estão sendo convidados a ter um olhar ou uma reestruturação para o seu núcleo familiar, para o seu sistema, para o seu meio social, para a área de atuação que você está, seja no mercado de trabalho, seja numa área que você quer estudar, que você quer expandir, que você quer explorar novos caminhos ou pelo menos entender o que está acontecendo. Após o ano 2020, quando a gente teve essa grande pandemia, isso foi um grande estopim para desencadear várias reflexões, discussões, conflitos, para a gente olhar o que está acontecendo dentro das nossas famílias. Porque a partir da pandemia, o que aconteceu? Nós tivemos o lockdown, então muitas pessoas, 95% das pessoas, vamos dizer assim, tiveram que ficar dentro de casa, com a sua família, com o seu núcleo familiar. E aí a gente tem duas composições, de família. A gente tem a família de origem, que são os nossos pais, irmãos e agregados, e a gente tem a nossa família atual, que é marido, esposa, filhos e agregados. E durante a pandemia tivemos que ficar com a nossa família atual. E aí esse olhar para essas crianças agora da nova geração trouxe um grande despertar. Por quê? Nós estamos passando por um upgrade, na parte genética, na parte biológica, a influência da internet, dos meios de comunicação, esse bombardeio de informações a todo momento, em tempo real, ele causa impacto e consequências no desenvolvimento do cérebro humano, dos comportamentos, das ações e principalmente nesses novos seres, nessas novas crianças que estão chegando. Então, o que é o que mais está pegando aqui no momento? A gente pode olhar como essas crianças aí da nova era, as questões ligadas à hiperatividade, ou seja, a super estímulos, super atividades, elas são muito ligadas em questões eletrônicas que influenciam muito no seu pensamento, psiquismo, no seu campo mental, e a parte corporal ela precisa de gasto, ela precisa de colocar essa energia em movimento. E aí o que acontece? As crianças elas vêm já com uma super energia, então isso é natural, e as crianças que têm
Hoje adultos também estão sendo diagnosticados devido ao excesso de telas, à internet, nós estamos tendo novos transtornos, inclusive transtornos de atenção desencadeado pelo uso excessivo dos celulares. Isso já são patologias que estão sendo protocoladas na área da saúde, na área da ciência, na área da medicina. Então, assim, é importante que a gente consiga entender que toda criança que ela é hiperativa, ela vai ter um déficit de atenção, ou seja, ela tem muita energia, só que a partir disso ela também tem um hiperfoco, que ela vai direcionar e vai focalizar somente naquilo que vai dar prazer, que vai dar entusiasmo ou que desperta um interesse. A criança, ela tem um mecanismo de funcionamento, é um cérebro que ele tem um potencial de desenvolvimento muito forte, muito grande. Então, ele está com todas essas áreas de estímulos abertas e expansivas. E aí, o que acontece? Ela precisa ser direcionada, ela precisa de acolhimento, orientação, informação. Nós, enquanto pais, sociedade, escola, instituições de ensino, precisamos nos abrir, precisamos nos atualizar para entender, para conseguir ter atitudes, comportamentos e acolhimentos com essas crianças. Porém, devido ao excesso de estímulos, todos os seres humanos estão com o sistema nervoso mais irritado, mais cansados, porque assim, o nosso corpo ele é limitado, o nosso campo mental ele não é limitado. Se você pensar que eu gostaria de fazer uma viagem para o Caribe, nadar naquelas águas transparentes, maravilhosas, seu cérebro e a sua mente já está lá, você já começa a desfrutar de uma sensação de bem-estar, de alegria, uma ansiedade positiva só de pensar. E aí o que acontece? O nosso cérebro, a nossa máquina humana, nós queremos estar conectados e direcionados para aquilo que nos dá prazer, que nos dá bem-estar, sendo que na atualidade, na realidade como ela é, nós estamos com tantas informações em tempo real que a gente consegue saber e acompanhar que do outro lado do mundo está acontecendo uma guerra, que tem famílias que não têm o que comer, outras famílias que estão sendo acometidas por desastres ambientais assim inesperados, queimadas, tsunamis, acidentes climáticos, outras que estão acontecendo grandes surtos de doenças, de acontecimentos, e ao mesmo tempo um cientista que descobriu uma vacina que vai fortalecer o sistema imunológico e que as próximas gerações não vão ter tantos distúrbios, tantas baixa imunidade como na atualidade a gente tem, que o nosso corpo está em vulnerabilidade. Percebem? Olha quantas informações eu trouxe, isso está acontecendo em tempo real. E as crianças, elas querem o quê? Se conectar com aquilo que dá prazer, com aquilo que traz um bem-estar. E nós adultos também, porém adultos fazem o que precisa ser feito, tem que ter uma disciplina, uma orientação, tem que ter um direcionamento. E aí vem uma parte muito importante que é o que nós precisamos trazer para as nossas crianças, que são os valores estruturais familiares, que isso é passado na primeira infância, a proteção. Essas crianças precisam ter limites. Uma criança que não tem limite é uma criança que está fadada à frustração, que ela não está tendo um treinamento do seu sistema nervoso para que ele possa estabilizar e entrar em equilíbrio. Por que a gente está com tantos jovens aí, um alto índice de depressão, um alto índice de ansiedade, um alto índice de doenças psíquicas? O excesso de estímulos, de informações, faz com que a máquina humana não tolere, não esteja treinada
para a frustração, para a realidade da vida como ela é, e aí a gente tem um surto de doenças psicoemocionais que tem a ver com parte da estrutura básica que nós temos que oferecer às nossas crianças. Nós todos os dias passamos por algum tipo de frustração, algum tipo de contenção, a gente não pode e não consegue fazer tudo o que a gente acha que deveria fazer, e que bom, porque muitas das coisas que às vezes nós idealizamos não é o melhor, entende? Às vezes você quer poupar um filho, uma criança de vivenciar algo que na verdade é o que vai estar equilibrando, regulando o seu sistema emocional, o seu sistema comportamental. Então, nós precisamos entender que essa base da estrutura familiar, ela é muito importante, e as informações, essa reflexão, essa expansão da consciência é para que cada um se aproprie e não ache que tenha na sua casa, ai meu Deus, o meu filho é uma bênção, não, o meu filho é um castigo, né? Não, nós estamos aqui para a gente poder evoluir, para a gente poder expandir enquanto espécie, enquanto seres humanos. E nós estamos num momento onde nós estamos fazendo parte da história. E o que a gente pode fazer? A gente pode entender, então, é dentro de casa que a gente vai passar os valores estruturais familiares, a proteção, a gente vai passar os valores morais, isso é muito importante. A criança precisa desenvolver os sentidos e o sentir. Por que tem tantos jovens aí com doenças psicoemocionais? Não desenvolveram os sentidos básicos, olha, pele na pele, andar descalço, pisar na grama, rolar no chão, correr, se ralar, levantar, se machucar. Não, ficaram muitos jovens condicionados só nos meios eletrônicos. E isso traz uma desconexão, uma falta de empatia com seu corpo, com a sua matéria física. Então isso é muito importante, a vivência prática, material. Outra coisa, valores religiosos, as crianças precisam saber que a gente faz parte de um universo onde nós temos um princípio inteligente, Deus, nosso divino Criador, amigos espirituais, estruturas inteligentes, não palpáveis à matéria, mas que estão alicerçadas e fizeram a base da vida, da estrutura humana. Precisa saber que temos um criador, um arquiteto do universo que nos direciona, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui enquanto seres humanos para caminharmos numa escala evolutiva de crescimento, de expansão, saber que a vida aqui na matéria é apenas uma passagem, é temporário. Você pode estar aí na sua casa, ter um membro familiar que traz rastros ligados a outras vidas, e isso trazem consequências, isso trazem situações que vocês vão estar vivenciando, vão estar passando. Então, como que é importante a gente ter a questão dos valores religiosos, falar de Deus. O cérebro da criança, ele tem uma neuroplasticidade, ou seja, ele é um terreno fértil, que aquilo que a gente vai falando, ele vai absorvendo. Agora, se os pais não têm tempo de falar, meu filho, vem aqui, a gente vai falar sobre a história de um homem que mudou o rumo da humanidade há 2000 anos atrás. Olha que forma interessante de passar. Quem foi esse homem, mamãe? Jesus. Jesus, ele trouxe uma missão aqui para a Terra para transformar, para despertar nós, os nossos irmãos, o nosso planeta Terra, que nós estamos crescendo, ascensionando nessa escala evolutiva, e que se cada um fizer a sua parte, nós vamos muito mais rápido, nós vamos ter grandes possibilidades de evolução e de expansão. Valorizar o bem, valorizar a fé. É importante que os pais também se percebam na sua dualidade. Muitos vão falar, você tem que ter fé.
Ai, mas eu não acredito, eu não acho que vai dar certo. Peraí, se você não tem fé, como que você vai falar sobre a fé? Então tá, você não tem fé, então vamos construir essa fé? Filho, filha, crianças, olha, a gente precisa fortalecer a nossa conexão com esse divino criador. Abra a janela da sua casa, olha para o céu, para a lua, para as plantas, para as árvores, para a natureza. Se você também está desacreditado, faltando dessa boa fé, olhe para a natureza, olhe para e se nutra disso, traga essa nutrição, esses valores essenciais, exponenciais para sua casa, para o seu lar. Veja o seu filho, a sua filha, essas crianças como um grande portal de conexão para se transformarem, para vocês se atualizarem, se tornarem uma melhor versão. Pare de querer encontrar culpados, inocentes, respostas. A gente precisa ficar no aqui, no agora, no momento certo. Refúgios, reflúvios interessantes do plano maior vão trazer algumas respostas, vão trazer algumas orientações para sua mente, para o seu coração, para o seu seio familiar. Mas é importante que nós tenhamos consciência que essas crianças, elas estão aqui para que nós, que somos os seus tutores, temos que nos trabalhar, temos que nos abrir espaço e também trazer leveza, né? A chegada de um membro familiar nos abre novas possibilidades, novas conexões ou nos abre a desafios. Então é importante que a gente tenha uma maturação, uma maturidade, entenda que é importante passar os valores familiares, valores morais, valores religiosos. Falei da questão da dualidade, você vai falar para essas crianças: ai, vocês precisam ser mais pacientes. Fala você já gritando, já totalmente descabelado, descabelada. Como assim? Você fala que a criança tem que ter paciência e você não tem paciência. Você tá super irritada. Ah, não pode gritar, gritando. Não é assim que a gente ensina. O nosso exemplo é a nossa grande base. Então é muito importante. Eu entendo que nós temos dias de luta, dias de glória, dias de vencer a si mesmo, mas ninguém tá aqui a passeio. Todos nós estamos aqui a serviço de um propósito maior. Se você não despertar a sua consciência, se você não fizer a sua parte, você vai ter muito mais dificuldades. Agora, se você aprender, se abrir ao conhecimento, à expansão da consciência, falar: peraí, eu não tô entendendo, eu não tô sabendo muito bem o que tá pegando, o que eu posso fazer, aonde eu posso buscar mais recursos, onde eu posso me nutrir. Começamos pela fé. Comece fazendo o evangelho no seu lar. Senhor, está difícil, olha, eu não consigo, eu não sei lidar com algumas coisas. Me ajude, Senhor, me ajude. Busque uma fé raciocinada, uma fé estruturada. Acione inteligências universais e a sua inteligência espiritual de muitas eras, de muitos tempos, para se colocar como protagonista da sua vida. Chega, pessoal, de ser coadjuvante. A gente precisa assumir o controle, o controle no sentido, o que está nas minhas mãos, o que eu posso fazer. Aqui, o controle da televisão, eu posso escolher o canal que eu vou colocar, ou o que eu vou assistir, ou simplesmente desligar. Ele não se liga sozinho, então a gente precisa ter orientação, direcionamento, e isso também serve para as nossas crianças, isso também serve para esses novos seres que estão aqui conosco. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível e que a gente precisa cada vez mais se abrir espaço. Quero contar aqui para vocês, no ano de 2015 eu estive num campo de treinamento intensivo, Novos Caminhos de Cura, no campo da área da constelação e das terapias integrativas. Eu estive na Alemanha e lá um médico que trabalha com uma acupuntura elétrica e faz um trabalho muito diferencial. Ele trouxe estatísticas que estão ligadas a governos do mundo todo, falando sobre
o grande índice de crianças com distúrbios, principalmente o autismo, são as crianças que elas têm um distúrbio no sistema neurológico, e isso influencia na sua conexão afetivo, emocional e comportamental. Existem níveis, né, de autismo, assim como existem níveis de transtornos que estão sendo descobertos, estão sendo estudados e que nós precisamos prestar atenção. Outra coisa, muitas crianças sendo medicadas desnecessariamente. É preciso, é necessário uma avaliação multidisciplinar com médico, psicólogo, psiquiatra, com uma boa equipe estruturada para que se tenha um direcionamento preciso, um cérebro que ele está em expansão e formação. O medicamento ele age como um cimento que vai fechar áreas de desenvolvimento com grandes sequelas e consequências para o longo da vida. Então, um medicamento sendo aplicado de maneira equivocada é um veneno no cérebro dessas crianças. E muitos dos pais querem se livrar disso. Eu não dou conta. Eu não sei o que fazer. Então, vamos buscar recursos, vamos buscar ajuda. Vai fazer tratamento na casa espírita, também faz parte do tratamento multidisciplinar, o tratamento através dos passes. O passe ele tem um magnetismo que ele equilibra, ele acalma, ele desconecta de energias, de influências, de estímulos externos que essas crianças, esses seres e nós mesmos temos também. Precisamos ter humildade para buscar ajuda, para se abrir para ajuda e também para não cometermos delitos em relação às nossas crianças. Muitos dos pais, eles que precisam de medicação, não são as crianças. E aí a gente faz o quê? Uma vez eu levei o meu filhinho, eu tenho um filho de 10 anos, cheio de energia, cheio de estímulo, e eu falei, vamos fazer uma avaliação com o neurologista, né? Vamos entender o que tá acontecendo. Aí passei com a neuro, falou, seu filho tá normal, uma criança da nova era, com toda a energia e vitalidade. Eu falei, ok, isso eu sei, e eu queria entender, fazer uma avaliação. Ela falou, mãezinha, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar, tomar uma homeopatia para ver se isso vai influenciar ou não. Dei a homeopatia, sabe o que aconteceu com o meu filho? Deu efeito rebote. Ele ficou irritado, ele ficou agressivo, e aquela agitação natural que fazia parte do desenvolvimento dele deu efeito rebote. Isso acontece quando a gente aplica um medicamento num cérebro, numa pessoa, numa criança que ela não precisa. E aí, o que aconteceu? Eu tive que aprender. Então vai fazer atividade física, vai fazer natação, vai correr, entrou numa escolinha onde tinha atividades a cada 30 minutos de acordo com a idade, a faixa etária. Então assim, a gente tem que buscar recursos, fazer rede de apoio. Eu entendo, eu converso com mães de bebês, crianças pequenas, crianças já na segunda infância. É importante que a gente tenha rede de apoio. Mas eu não tenho, a minha mãe, as pessoas que poderiam me ajudar, uma já não tá mais aqui, outra não mora perto. Vamos se estruturar, vamos abrir a nossa mentalidade e o nosso círculo de conexões e de compreensões. Então existe uma rede de apoio estruturada entre amigos, familiares, pessoas próximas, rede de apoio paga, escola, babá, cuidador, e aquela que é estruturada de acordo com a sua realidade. Então, meus queridos, você pode estruturar uma rede de apoio, você pode buscar mais recursos, e a grande mensagem que a gente quer passar aqui da Casa dos Tarefeiros, né? Não existe nada de errado, as coisas estão como elas têm que estar, aonde elas têm que estar. O nosso Divino Criador, ele é muito
amoroso, muito generoso e nos deu a oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos uns com os outros. Eu espero que essas conexões, que essas reflexões façam você sentir, façam você ter sentido. Se você se sentiu impulsionado a buscar mais conhecimento, mais orientações, busque tratamento, busque auxílio, busque ajuda, faça prática do Evangelho no lar, tenha momentos de fala, de estruturação sobre a espiritualidade, sobre o respeito com o próximo, o respeito com a natureza, o respeito consigo mesmo, a autopreservação, o autocuidado. Isso é tão importante, a gente precisa ensinar as nossas crianças e também praticar conosco mesmo. Uma ótima semana para vocês, até a nossa próxima semana. Beijo!